Durante essa semana, nós estudamos na lição que Paulo, ele vinha seguindo uma linha, falando sobre o Salvador, sobre a graça, mas chegou uma hora que Paulo, ele viu que estava acontecendo uma coisa, e ele teve que dar um alerta. Ele usou palavras muito fortes, mas foram palavras verdadeiras e acompanhada também de esperança. Muitas vezes, na caminhada cristã, o cristão passa por dificuldades e ao invés de se aproximar daquele que é a solução, ele faz o quê? Ele se retrai. Era o que estava acontecendo em Hebreus. O povo estava passando por dificuldades na sua caminhada cristã. E ao invés de eles se apegarem com o Deus que tudo fez, o Deus do milagre, o Deus da salvação, eles estavam se apartando de Deus. Isso aconteceu na época dos hebreus e pode acontecer com cada um de nós. Mas a gente tem que lembrar que o quê? Que Jesus é a nossa âncora. Ele não vai deixar o nosso barco a nau perdido. Ele vai deixar o nosso barco seguro. Seguro num local certo, num local de proteção. E esse local é aos pés de Cristo. Então, vamos agora recapitular a lição. Eu convido a Felipe, que vai fazer a recapitulação conosco. E que a gente possa, através desse estudo, confiar cada vez mais naquele Deus que está ao nosso lado. Então, nesse momento, Felipe, a gente vai fazer uma oração intercessora pelo estudo da sua lição, pela recapitulação da lição. Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Neste momento, Senhor, pedimos a unção do Teu Santo Espírito, para que prepare os nossos corações para receber a palavra e que essa palavra, Senhor, dê frutos em nossa vida. Também, Senhor, pedimos a unção do Teu Santo Espírito sobre o Teu servo Felipe, que neste momento vai recapitular conosco essa lição, que as palavras dele não sejam dele, mas sejam Tuas. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Que alegria iniciarmos mais uma manhã na presença dEle e termos a oportunidade de estudar sobre a palavra dEle, na verdade, recapitular o que nós estudamos durante a semana. Essa semana nós estudamos mais um aspecto do livro de Hebreus, que é o livro que nós temos estudado durante esse trimestre. E é um livro que é carregado de ensinamentos que partiram de Paulo para os cristãos, os primeiros cristãos. Vários ensinamentos importantes que se aplicam aos primeiros cristãos, mas também se aplicam a nós. Então, que a igreja fique à vontade para comentar, para fazer suas considerações. O pessoal na internet, eu acredito que também pode estar livre aí para participar, não é, Sara? Então, qualquer coisa, a Sara vai falar comigo aqui e a gente vai abrir para participação na internet também. Mas recapitularemos agora a lição número 7, que tem um título bastante forte, que é Jesus, a âncora da alma.
A gente tem um participante especial aqui, né? Para quem está na internet não está vendo. Mas um amiguinho aqui de 4 patas apareceu. Jesus, a âncora da alma. E o verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 6, verso 19 até o 20. Você que não está com a sua lição, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, 19 e 20. Que diz assim: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, essa lição para mim foi a primeira vez que, da semana inteira, a lição que eu mais gostei foi o primeiro dia da semana, foi o sábado. Porque geralmente a lição de sábado é um pouco mais curta, né? E aí acaba sendo menos profunda do que as demais. Não sei se é a mensagem do sábado que eu estava precisando ouvir e me impactou de uma forma especial, mas eu achei que a lição foi introduzida muito bem. E começamos refletindo que Paulo, ele usava suas cartas para fazer alertas ao povo de Deus. Ao povo de Deus que estava ali na condição dos primeiros cristãos. Então Paulo, através de cartas, instruía esse povo pelos caminhos que deveriam seguir. Como todos nós sabemos, os primeiros cristãos enfrentaram problemas especiais, problemas específicos àquela geração, problemas que talvez sejam muito mais horrendos, muito mais grandiosos do que as gerações seguintes enfrentaram. Perseguições muito grandes. E por terem enfrentado situações tão difíceis, Paulo sabia que os primeiros cristãos corriam um risco de caírem na autopiedade. O que seria autopiedade? Sentir pena de si mesmo, se lamentar pela sua situação. Isso é autopiedade. E é um grande risco para o cristão cair nessa cilada. Nem os primeiros cristãos, que enfrentavam problemas grandiosos, nem a eles era dado esse direito da autopiedade, porque isso é um perigo, isso pode destruir a nossa vida espiritual. E a lição fala que, ao que parece, os crentes corriam o perigo real de descer a ladeira escorregadia da autopiedade e da falta de fé. Não é um perigo potencial para todos nós desanimar por causa das provações e nos afastarmos da fé em Cristo e em suas promessas? É a pergunta que se traz na lição de sábado. Não é um perigo que todos nós corremos, esse perigo de acabar deixando a fé se abalar por conta de problemas que nós sofremos no nosso dia a dia? Irmãos, ontem eu fui recapitular essa lição, eu recebi uma notícia chata, não esperava por essa notícia ruim, e foi basicamente eu recebendo a notícia e 5 minutos depois abrindo a lição e não sendo permitido ter autopiedade. Deus não me permitiu. Ele não permite ao cristão. E a explicação disso é muito simples, é muito clara. Porque a única coisa que nós deveremos pensar nessas horas é na nossa salvação. E ela está garantida, independente da condição, dos problemas que vierem. Essa bênção nós temos. Ela nos foi assegurada. A gente vai ver isso no final do estudo da semana. Mas isso muda tudo. A salvação, a lição de sábado fala que a salvação é uma promessa inquebrantável. Inquebrantável. Deus não quebrará essa promessa, segundo Ele mesmo. E isso se torna a fonte de todo o encorajamento. Nós sabemos que a lição dessa semana, Paulo estava com o objetivo justamente de encorajar aqueles cristãos.
E para o encorajamento, a melhor solução é falar sobre a salvação. Uma salvação garantida. Uma salvação assegurada pelo próprio Deus. Isso é uma palavra de encorajamento. E a lição dessa semana vai falar desse encorajamento, que nos é dado a partir da vitória de Cristo na cruz. Jesus já venceu. E por isso nós já somos vencedores, independentemente do que aconteça. Por isso, como vencedores, não podemos nos colocar na condição de autopiedade, de sentirmos pena de nós mesmos, de ficarmos nos lamentando a vida inteira, porque nós somos vencedores e devemos nos portar como vencedores, não baixarmos a cabeça para as situações que aparecem na nossa vida. Que Deus não nos tire isso da consciência. Depois dessa introdução sobre encorajamento, no domingo nós temos o título da lição Provando a Boa Palavra. Se algum dos irmãos tiver comentário para fazer sobre o dia anterior, é só levantar a mão que eu passo a palavra. Douglas? É interessante perceber que desde a antiguidade, Satanás utiliza a mesma estratégia. Ele conhece a natureza humana e sabe as suas fragilidades. Então, uma das formas de atingir a vida espiritual é atingir justamente a sua estabilidade emocional. E uma das formas de atingir a estabilidade emocional é o medo. O medo do que possa acontecer com você, o medo das pessoas falarem sobre você, o medo de você perder a sua liberdade, perder os seus bens. Então, esse medo, de um modo geral, e é um movimento natural humano, de você se retrair. E essa retração gera um reflexo na sua espiritualidade, caso você não se apegue à promessa. Porque se a gente for olhar, lá em Timóteo vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. E essas perseguições são das mais diversas ordens possíveis. Então, o cristão, à luz da Bíblia, ele tem que ter a ciência de que ele está imerso em um grande conflito e que esse grande conflito vai trazer constantemente segregações. Você vai ser segregado, você vai sofrer adversidades, porque o inimigo quer justamente desmotivar você continuar. E aí vem a importância de, como você bem salientou, de olhar para as promessas e na garantia de que Cristo já venceu e, se apegando às promessas dele, nós também poderemos ser vencedores. Amém. Mais alguém tem algum comentário? Então podemos prosseguir para o domingo. A lição de domingo tem como título Provando a Boa Palavra, e o texto base está em Hebreus capítulo 6, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5. Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5 é o texto base da lição de domingo. E na minha versão diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Ok. Vamos tentar entender essa primeira parte, porque daqui a pouco a gente vai ler o verso 6 também. Mas o que significaria alguém que provou da iluminação divina, ou alguém que é iluminado? O que significaria isso? No verso 6 a gente vai ver o complemento dizendo que essa pessoa que recebe a iluminação, ela rejeita, e a partir disso ela é impossível de ser salva. E o que significa já ter sido iluminado? Nós podemos, através do estudo da lição de domingo, interpretar que já ter sido iluminado é, de alguma forma, já ter sido convertido, já ter sido esclarecido sobre o sacrifício de Cristo, sobre a importância da aceitação do sacrifício de Cristo. Esse ser já foi iluminado. Nós, portanto, fazemos parte desse grupo dos que já foram iluminados. Uma vez que o iluminado rejeita o sacrifício de Cristo, a lógica é clara e simples.
ele não tem mais acesso à salvação. O texto parece difícil, mas é muito simples. E aqui no domingo a gente tem uma pergunta que eu achei que veio bem a calhar, que diz assim, deixa eu encontrar ela aqui de novo. Não, antes da pergunta, eu fiz uma sublinha aqui, de que já ter sido iluminado, já ter sido convertido, já ter sido esclarecido sobre o Evangelho, não nos torna imunes da apostasia. Isso é um comentário que a lição de domingo também faz. Ela diz que, assim como a geração do deserto apostatou de Deus apesar dessas evidências, os leitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo. Aqui o texto nos diz que, fazendo um paralelo com aquela geração que passou pelo deserto, que era instruída, que sabia o seu propósito, eles mesmos sabendo de tudo isso apostataram, e os hebreus corriam o mesmo risco, e nós corremos o mesmo risco, mesmo com toda a iluminação, de cair na apostasia. E aí sim nós vamos para a pergunta: qual tem sido sua experiência em relação às coisas mencionadas nesses versos de Hebreus? Por exemplo, como você tem experimentado a iluminação sobre a qual o texto se refere? Diga, tia. Esse texto que a gente está lendo hoje é um texto que a gente tem que ter uma reflexão muito grande no que está falando. Porque, por incrível que pareça, o período que eu fiquei fora da igreja, uma das coisas que me baseou para ficar fora foi justamente essa rejeição à luz. Essa rejeição à luz. Eu achava que, por ter conhecido a palavra, como disse, ter participado da palavra, né, ter recebido essa iluminação e ter me afastado, eu não era mais digna de arrependimento. Então, durante muito tempo, isso motivou o meu afastamento. E é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que o que Paulo estava falando aqui, não é que o fato de você conhecer, o fato de você conviver e você ter um declínio espiritual é uma coisa. A rejeição é outra coisa. A rejeição é quando você não quer. Você conhece e você não quer. Mas essa rejeição não significa que ela tem que ser permanente. Pode ser um sentimento temporário. Uma convicção. Né? Não, isso não você pode ter um sentimento temporário. Diz, olha, eu não quero. Mas o Espírito Santo de Deus pode tocar no coração e dizer assim, você pensa que você não quer. E enquanto você ouvir essa voz, que Deus está pronto a te perdoar, você não está nessa situação que diz aqui, da recusa da salvação. Bom dia, irmãos. Veja bem, é muito interessante. Realmente, essa parte é muito complexa. As citações, as colocações são muito complexas. E eu estava me lembrando aqui de um texto da Bíblia, de João, que ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aí, assim, nós nos encontramos. O ser humano, ele constantemente, ele é falho. Ele cai, ele se levanta, ele sacode a poeira, vai para junto de Cristo, chora, confessa. Então, assim, essas colocações que a lição faz, elas são louváveis também. Agora, assim, eu diria que esses textos,
eles podem nos motivar a não pecar, a não cair. E Cristo, quando nós estamos com Cristo, a pessoa não cai. Se você está com Cristo ali, está apegado a Cristo, suplicando, assim como fizeram os apóstolos, os nossos pais no passado, se apegaram a Deus e eles foram vitoriosos diante do pecado, nós também poderemos vencer todo o pecado. Agora, nessa parte que diz, que fala, a pessoa tem conhecimento, e quando essa pessoa comete o pecado, ela recebeu aí a condenação. Assim, onde fica a nossa vida quando nós caímos e que nos arrependemos e buscamos o perdão do Senhor, e o Espírito Santo recoloca a gente no caminho da salvação, né? Exato. Na verdade, Erivan, esse nó que a lição de domingo nos fez vai ser desfeito na segunda-feira. Amém. Amém. É verdade. Nós não podemos interpretar que a partir do momento que o indivíduo peca, ele está sentenciado para a perdição. Não é isso que o texto de Paulo está querendo dizer, tá? Existe uma diferença entre um declínio espiritual, como Tiana falou, e a rejeição completa, a convicção de que você não aceita Jesus Cristo como seu Salvador e que você o rejeita. E você está convicto disso. A gente vai ver isso agora na lição de segunda-feira. Vamos desfazer logo esse nó. A lição de segunda-feira a gente leu o verso 6, tá? Capítulo 6, verso 6 de Hebreus, que diz assim: e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Irmãos, existem versículos que entram em paralelo com esse que a gente leu. Mateus capítulo 16, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Diz: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o último verso aqui para a gente fazer um paralelo é Romanos capítulo 6, verso 6 também. Romanos capítulo 6, verso 6, que diz assim: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Quando o texto bíblico aqui na carta dos Hebreus, em que Paulo diz que é impossível que haja salvação nessa situação, ele está nos dizendo que não há outro meio de salvação que não seja a aceitação do sacrifício de Cristo. E uma vez que o indivíduo rejeita o sacrifício de Cristo, por consequência, é impossível que ele se salve. Mas isso não significa que possa haver uma outra chance, né? Uma retomada. Então, o que está se falando aqui que é impossível haver salvação é para a condição daquele indivíduo que não aceita a cruz, que não aceita o sacrifício. Para esse, realmente não tem possibilidade de salvação. Douglas. O interessante é perceber a maneira como o autor ele diz a apresentação da lição. Ele vai falar que os cristãos hebreus haviam experimentado a iluminação, ou seja, a conversão, a nova vida. Eles nasceram para uma nova vida a partir da graça de Cristo. Depois ele vai falar que eles também receberam o dom celestial, que é uma alusão ao batismo do Espírito Santo. Então, em primeiro momento, eles passaram pela conversão, pela graça, ou seja, pela
justificação, e depois eles entraram num processo de santificação através do dom do Espírito, à luz de Gálatas 5:22, no sentido de que eles agora estavam vivendo a vontade de Deus na prática, e assim foram libertos do pecado e viviam para fazer a vontade do Senhor. E nesse sentido, a partir do momento em que eles encontraram dificuldades, eles retroagiram na fé, só que de Paulo é que essa retração na fé poderia levá-los justamente a uma rebelião consciente de fazer a vontade de Deus. A preocupação de Paulo era: não ultrapassem a linha divisória, não insistam na prática do pecado. Embora haja uma fragilidade que leve o cristão a escorregar, isso não significa dizer que você deve viver deliberadamente no pecado, que aí é um pecado consciente por rebelião. Nesse sentido, quando você não tem consciência de que é pecado e ainda assim você insiste nessa prática, então aí entra no perigo de você pecar contra o Espírito Santo, Mateus 12, verso 31. E aí a preocupação de Paulo é: não avance nessa linha, nessa postura, porque isso pode acarretar um problema irreversível. Então, antes que isso aconteça com você, retroaja, volte-se a Cristo e aí experimente a manutenção dessa experiência cristã. Exato. Diga, Carla. Bom dia. Eu achei muito interessante a colocação de Cassandra, e também, como Douglas, me lembrei muito daquelas lições que a gente estudava sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Que é você dizer não a Jesus conscientemente. Não, Jesus, eu não quero. E em relação à colocação de Cassandra, achei muito interessante isso que ela falou, de que ela achava que não podia. E isso me fez lembrar de quando Lúcifer no céu disse aos anjos que tinham se rebelado que eles tinham ido longe demais. E é essa mentira que ele quer falar para a gente também hoje. Não, você foi longe demais, fique aí mesmo. E é nesse sentido que eu creio que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, em qualquer coração, até o último segundo, para nos convencer de que ainda é possível. Verdade. Erivan. Eu tomei a frente. Eu sou dessa. Olha só. Uma das coisas que aqui o Douglas falou, que é o seguinte, que foi o medo de Paulo, é porque nós temos dois animais dentro de nós. Sobrevive o que é mais alimentado. Quando você falou também sobre autopiedade, acha que a salvação de Cristo é tão importante, é tão grande, que vai cobrir os pecados dela, cobre. Mas quando o quê? Quando a gente crucifica o nosso pecado. Então, assim, não é o fato de eu crer em Jesus como Salvador que eu vou continuar em uma vida de pecado. E a vida de pecado alimenta o animal feroz pecador, que pode danificar toda a sua vida espiritual. Por isso que, se chegar a Jesus, se aproximar dele, clamar pelo perdão, é fortalecer a nossa vida espiritual. O pecado é para ser crucificado e não Cristo. É o que o texto enfatiza, né? Hebreus 6, 4-6. A palavra impossível. É impossível para Deus restaurar aqueles que caíram, pois, de novo, estão crucificando para si mesmo a Cristo. Então é uma crucificação daquele momento, né? A pessoa está crucificando a Cristo. Essa também é uma linguagem figurativa que é usada, que busca descrever algo que acontece na relação pessoal entre Jesus e o crente. O propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte, né? A menos que experimentemos essa morte para o eu, não podemos receber a nova vida que Deus deseja dar. Romanos 6, verso 1-11. Então, assim, a pessoa quando cai, muitas vezes, eu costumo dizer que muitas vezes o sujeito, quando peca, comete aquele pecado,
que aparentemente é terrível, o perdão de Deus existe. E eu costumo dizer que raramente a pessoa perdoa a si mesmo, porque a sua mente fica impregnada, as acusações de si mesmo. Então ele não consegue muitas vezes decolar, ou seja, se aproximar, porque vê a sua vida miserável de pecado. E o Espírito Santo, ele conscientiza o pecador que realmente ele errou e precisa do perdão do Senhor. Então, assim, é muito importante que a pessoa, ao ser tentado, ao cair, busque sempre, mantenha-se olhando para o alvo que é Cristo, né? O doador da vida e perdão. Sim, com certeza. Olha só, a gente vai acelerar um pouquinho, mas o que Paulo estava querendo fazer nos capítulos 5 e 6, na verdade, era um encorajamento e uma busca para que não acontecesse a apostasia. Porque ser iluminado não é garantia de que você não pode se apostatar. O que é garantia de que você não pode se apostatar é a frequência que você é iluminado. O quanto você vai à luz é que vai imunizar você da apostasia. Não ter sido iluminado uma vez. E esses textos que a gente leu mostram essa dualidade que Erivan tocou, que a minha tia tocou, de que existe dois extremos. Existe a crucifixão de Jesus Cristo e a crucifixão do eu. Um dos dois terá que ser crucificado. Ou você crucifica a Cristo de novo, escolhendo uma vida de pecado, ou você crucifica o seu ego. Essas são as duas únicas opções, mas é um ou outro. A lição deixa claro isso na segunda-feira. Não tem como não morrer alguém. Ou morre o ego, ou morre Cristo para você. É muito forte, mas só existem dois destinos. E nós precisamos fazer com que o ego morra em nossa vida. O ego, ele não quer morrer. O ego quer que Jesus Cristo morra em nossa vida, porque ele sabe que Jesus Cristo é uma ameaça para ele. Jesus Cristo é uma ameaça para o nosso ego, porque Jesus Cristo se opõe a tudo aquilo que são as nossas tendências. Então é um ou outro, e a decisão quem toma somos nós a partir do nosso livre-arbítrio. Aqui na lição de segunda-feira, para fechar, tem uma pergunta que diz assim: o que significa morrer para si mesmo e tomar a cruz? O que é mais difícil para você entregar ao domínio de Cristo? E aí eu reformulo a pergunta: qual a parte do seu ego que é mais difícil de morrer? Qual é a parte do seu ego que mais custa a querer prevalecer? Qual é a parte do seu ego que mais quer crucificar a Cristo de novo? Voltar a um estilo de vida pecaminoso é crucificar a Cristo de novo. E isso foi mostrado em todos os versos que nós lemos. E precisamos fazer a nossa decisão. Diga, Erivan, depois Douglas. Interessante que quando a gente está em Cristo, estamos buscando, estamos se firmando, o Senhor vê as nossas lutas, o nosso empenho, a nossa busca intensa por Ele, para tê-lo no coração, porque verdadeiramente o ser humano vive uma luta. É uma luta constante da carne contra o espírito, né? E então, deixa eu ver aqui o que eu ia dizer. A expressão profanou o sangue da aliança é uma referência à rejeição do sacrifício de Jesus. Então, o sujeito, quando ele cai, se ele olha para Cristo e intensamente ele busca o perdão, ele vai obter o perdão. Mas o que muitas vezes acontece é que o sujeito, como eu já citei antes, muitas vezes ele não perdoa a si mesmo. Então realmente ele profanou, então ele vai preferir aquela vida de declínio, porque ele se encontra sem força, encontra envergonhado, e não, assim como aconteceu com Judas, né? Então Deus deixa a porta aberta e ele chama: vem para aqui é o lugar seguro, né? Então que Deus ajude-nos a compreender que nele nós somos mais que vencedores, não importa qual seja o pecado. Douglas.
Depois o pessoal aí da Escola Sabatina me sinaliza quanto tempo eu tenho, para ir me programando aqui. No capítulo 7 do livro de Romanos, fala sobre o domínio do pecado sobre o ser humano. Nesse capítulo, Paulo fala justamente que o pecado ele está dentro do ser humano. E esse pecado age como uma força, um poder maligno que escraviza o ser humano. De forma que, por si mesmo, o ser humano não tem como se libertar dessas paixões geradas pela natureza pecaminosa. Mas no capítulo 6 de Romanos, verso 6, Paulo vai dizer o seguinte: sabendo que isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Ou seja, pela graça de Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado. O poder do pecado já não domina sobre nós, ou sobre aquele. Isso vai ser explicado pelo verso 12. Não, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Não estamos agora mais dominados a ponto de não conseguirmos mais deixar de pecar. Porque aqui está deixando claro que a gente está liberto do poder dominador do pecado. Não da presença do pecado, mas do poder dominador dele. E no verso 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Ou seja, libertos agora do domínio do pecado, nós temos a condição de, pelo poder do Espírito Santo, fazermos a vontade de Deus. E aí lá em 1 João, capítulo 2, vai dizer: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Se todavia pecardes, tendes um advogado no céu junto ao Pai. Ou seja, o pecado na vida do crente deve ser um acidente e não uma constância. Porque nós temos a garantia do poder do Espírito Santo para nos libertar da escravidão do pecado. Isso, o pecado ele pode ser uma escolha, como o Douglas falou, escolha de postura de vida. E a partir desse momento você decidiu qual é o seu lado. Aqui a lição diz o seguinte: a essência da vida cristã é tomar a cruz e negar a si mesmo. Isso significa crucificar o mundo, a velha natureza e a carne com as suas paixões e os seus desejos. O propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte. A menos que experimentemos essa morte para o eu, não podemos receber a nova vida que Deus deseja nos dar. Para complementar essa discussão que a gente fez. Entrando na terça-feira, nós temos o título da lição: já não resta sacrifício pelos pecados, e nós vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, 26. É um texto importante. 26 ao 29. Amém? Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. É exatamente o que Douglas vinha também comentando. Pontuações que nós podemos fazer desse texto. Primeira delas: não há outra fonte de perdão além de Cristo. Não há outra fonte de perdão. Não tem como seguir o nosso estilo de vida pecaminoso e esperar que a nossa salvação venha de outra fonte. Não dá. Como a gente viu, é uma dualidade, você escolhe um ou outro. Irmãos, a aceitação da morte de Cristo, eu creio que para nós parece ser uma verdade fácil de entender. A gente aceita a morte de Cristo, aceita Cristo como Salvador, e a partir disso nós somos salvos. Mas imagine para os primeiros cristãos. Se coloque no lugar. Jesus tinha acabado de vir à terra e morrer. Não se tinha uma tradição pesada de cristãos que já haviam morrido em nome de Jesus. Como nós temos hoje. Mártires, testemunhas, uma história de 2000 anos para nos apegarmos e confiarmos em Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador.
Aquelas palavras de Paulo para os primeiros cristãos eram essenciais para que eles se fortalecessem naquilo que eles estavam acreditando. E sobre essa questão do sacrifício da cruz e a salvação, existe o pecado para o qual não há expiação, que é o que a lição comenta aqui na terça-feira, quando diz assim: o pecado para o qual não há sacrifício ou expiação é pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito Santo. Quanta coisa e quantas palavras fortes, né? Esse é o pecado que não há expiação. Isso implica, tudo isso que eu li aqui implica em não reconhecer Jesus como Filho de Deus, certo? E reconhecê-lo como inimigo. Além de não reconhecê-lo como Filho de Deus, como um inimigo, pisar no Filho de Deus. Esse é o pecado que está se falando aqui, que não há expiação. Obviamente não há. Porque você se revolta como um inimigo rebelde. Diga, irmão. Exatamente, acaba sendo um pecado contra o Espírito Santo também. Então são expressões fortes para simbolizar um posicionamento forte contra Cristo. E o resultado disso, a consequência disso, é a não expiação do pecado. Ok. Alguém tem algum comentário a fazer da terça-feira ou podemos passar para a quarta? Diga, Douglas. O ser humano, você utilizou uma metáfora muito interessante, quando você falou o seguinte, que a blindagem contra a apostasia é ser constantemente iluminado, porque o ser humano não tem luz própria, então ele precisa de luz que vem do alto para que ele se mantenha na luz e não nas trevas. Então, a nossa blindagem é se manter na luz, aceitando a Cristo, se submetendo à sua vontade e confessando o mais rapidamente possível os nossos pecados, porque a prática do pecado leva à cristalização daquela prática como sendo errado, e quando a gente não sente que a gente está no erro, a gente não confessa. Se a gente não confessa, a gente não busca Cristo. Se a gente não busca Cristo, não tem perdão. Essa é a essência de toda a lição, eu acredito. Carla? Eu achei interessante essa fala de vocês e os versos que você leu. E essa questão de pisar a Cristo, não aceitar o seu sacrifício, me levou para algo futuro que já está sendo preparado. Porque, veja, a gente não pisa o sacrifício de Jesus só quando a gente diz assim, não quero. Mas quando a gente coloca substitutos no lugar de Jesus. A palavra de Deus é clara em dizer que só há um meio de salvação, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Mas quando eu coloco outras pessoas para que faça essa ponte entre mim e Deus, eu também estou pisando o sacrifício de Jesus. E a gente sabe que, quando Daniel falou lá, que o chifre pequeno, ele profanaria o santuário de Deus, e a gente não vai entrar nesse aspecto agora. É algo que está sendo preparado para um futuro próximo e que vai enganar muitas pessoas e substituirá o sacrifício de Jesus Cristo, né? É verdade, se inclui também nesse grupo, né? Hebreus capítulo 6, verso 9 a 12 diz assim. Agora vem a parte boa do texto de Paulo, tá? Querido, tem um comentário a fazer? Deixa eu só fazer a leitura aqui, querido, desse texto e eu passo a palavra para você. Amados, embora estejamos falando dessa forma, dessa dura forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidado do povo santo, como ainda fazem.
Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Irmãos, essa é a forma adequada de motivar e converter as pessoas. Através do bem. Ontem eu estava pregando no Zumbi, e já vou passar a palavra para você, querido, mas só para fechar o raciocínio. Ontem eu estava pregando no Zumbi, e o título do sermão, assim como acredito que era aqui, era o Dia do Juízo. E existem formas muito equivocadas de se falar sobre o Dia do Juízo para as pessoas que não conhecem. E eu relembro um exemplo que a minha mãe gosta de contar, das primeiras gerações de adventistas lá do meu bisavô, que chegavam ali na serra para evangelizar, batiam na porta da casa da pessoa e diziam assim: você sabia que o Papa é a besta? E falavam do Apocalipse como uma coisa tenebrosa. E qual é a receptividade que a gente vai alcançar com uma mensagem que é dolorida assim? Paulo fala a gravidade da situação da apostasia, mas em seguida ele mostra o lado do bem, que se aplica inclusive àqueles que ele destinava a palavra. E isso muda tudo em relação à receptividade de quem ouve. E nós precisamos ter esse trato ao transmitir as mensagens do Evangelho. Quirino. Só colaborando, inclusive com a fala de Douglas. Todo pecado é uma ofensa a Deus e é ofensivo a quem peca. Porém, quando permitimos que o pecado cauterize a mente, aí entramos numa situação bastante complicada e delicada, porque o pecado deixa de ser pecado e até tenta justificar os seus erros, seus pecados, complicando mais ainda a sua situação, porque fica sendo um pecado contra o Espírito Santo, onde não mais o Espírito Santo o ajuda, porque ele está numa situação onde não vê o pecado como pecado. Entende? Então, todo pecado é uma ofensa a Deus, ofensivo a quem peca, mas a mente cauterizada pelo pecado traz um dano terrível. Muito bom. Sara, nós temos, o pessoal da internet está querendo participar, então dê voz a eles. Temos um comentário aqui da irmã Marta, e ela fala assim: na lição diz: a luta entre Jesus Cristo e o eu é uma batalha espiritual, mantida até a morte. É uma batalha difícil que não se ganha de uma só vez. Foi de um tempinho atrás, mas ainda está valendo. É um dos trechinhos da lição, né? Irmãos, infelizmente por conta do tempo, a gente vai dar um pulo para quinta-feira e fazer um apanhado geral rápido, tá? Mas porque a quinta-feira tem o mesmo título da lição da semana, Jesus, a âncora da alma, e nós leremos Hebreus capítulo 6, verso 17 até o 20. Hebreus 6, 17 ao 20 diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A imagem da âncora. A imagem da âncora transmite a confiança que Deus quer que nós depositemos nele. A âncora, aquilo que firma, e a partir daquilo, nada pode mudar. E nós devemos confiar nessa âncora, devemos confiar na nossa salvação e na nossa ascensão, porque um precursor já fez isso.
Jesus Cristo já abriu o caminho. Ele já subiu e a partir da sua subida, nós temos também o caminho aberto para subir. Ele é o nosso precursor e Deus é a nossa âncora. E essa é a conclusão que a gente tira desta semana. Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração final. Ó Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, seres humanos tão pecadores, tão falhos, seres humanos que têm o ego tão latente, ó Pai, e que quer prevalecer. Mas nós lemos na Bíblia mensagens de pessoas que tinham um ego muito forte e que foram transformadas. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo João, que através do contato com o Senhor, conseguiu uma transformação radical em sua vida. E o seu ego morreu completamente. E passou a viver nele Jesus Cristo. Nós não queremos um segundo sacrifício teu, ó Pai. Não queremos crucificar Jesus de novo em nossa vida. Nós queremos crucificar o nosso ego. Que o Senhor nos dê poder e autoridade para isso. Porque nós somos medrosos, nós somos preguiçosos, acomodados. E nós queremos sempre deixar essa morte do nosso ego para depois. Mas que o Senhor venha com o veredito. Que o Senhor nos faça de uma vez por todas crucificar o ego e tudo aquilo que nos prende. E que nós possamos viver uma vida reformada. Possamos viver uma vida livre da escravidão do pecado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco a partir da presença do Teu Espírito Santo durante o restante desse culto. É isso que pedimos e agradecemos.